Você ronca durante o sono? Ou você, além de roncar, ainda tem as apneias do sono? Então, meus amigos, nesse vídeo eu resolvi literalmente abrir o jogo aqui de como é que eu realizo o tratamento do ronco e da apneia aqui em meu consultório, certo? Vou falar de cada passo, cada tratamento, tentar individualizar aqui o tratamento para vocês entenderem como é que é a linha de raciocínio aqui no meu consultório para cada paciente. Tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Sou Renato Ponte, sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal está crescendo dia a dia, já somos mais aí de 170 mil inscritos aqui no YouTube, com conteúdos inéditos semanais na área do otorrino, doenças do ouvido, nariz, garganta, do ronco e da apneia, enfim, tem muita dica, conteúdo que você vai gostar bastante. Se inscreve no nosso canal, compartilha com amigos, com familiares e não esquece de ativar as notificações. Tá joia, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Então, pessoal, o tratamento do ronco e da apneia que eu realizo aqui no meu consultório. Você tem roncado durante o sono? O seu companheiro ou a sua companheira tem reclamado que você está roncando bastante durante o sono? Então, meus amigos, realmente é uma queixa muito comum que eu recebo aqui no meu consultório, né? Geralmente vem um casal aqui no meu consultório até para relatar um pouco como é que é esse sono, a agitação desse sono, se esse paciente está tendo apneia, certo? Quando chega um paciente com essa queixa, geralmente eu tento ver a repercussão dessa má noite de sono durante o dia, tá? Esse paciente está tendo muita sonolência durante o dia, esse paciente está tendo dores de cabeça, está tendo dificuldade para se concentrar ou dificuldade na memória, tá certo? O paciente está ficando estressado por pouca coisa, está ficando irritado, né? Enfim, tudo isso é um reflexo da má noite de sono, tá? O sono, ele é muito importante. Além disso, pessoal, ele altera muita coisa no nosso organismo, como, por exemplo, a pressão, o metabolismo da glicose. Então, por exemplo, se o paciente dorme mal, ronca e tem apneia, ele vai ter mais dificuldade, se ele for diabético, por exemplo, de controlar o índice glicêmico dele. Esse paciente, se tiver ronca e apneia e for hipertenso, ele vai ter maior dificuldade de controlar essa pressão dele, tá? Então, esse vídeo eu vou falar tentar falar de forma resumida, como é o passo a passo, o tratamento que eu sigo, tá? E aí, pessoal, antes de fazer o tratamento, eu preciso diagnosticar da onde é que está vindo esse ronco, porque o ronco não é tudo igual, né? Cada pessoa é individualizada, tá? E a gente sabe que qual é a principal disparada causa de ronco, sobrepeso e obesidade. Esse é o principal, na maior parte das vezes está muito associado a ronco e apneia. É tanto que uma das perguntas que eu faço é: você ganhou peso nos últimos meses ou no último ano, tá? Então, quando a pessoa realmente ganha esse peso, esse ronco que ela tinha, muitas vezes nem tinha, passa a ter, ou se tinha, piorou após esse ganho de peso. Então, primeira conduta que eu faço realmente é perder peso, tá? Perder peso por quê? Quando a gente ganha peso, pessoal, o pescoço, a gordura do pescoço tende a engordar para dentro do pescoço. E aí fica uma coisa, a circunferência cervical, o diâmetro lá na garganta fica diminuído, piorando os roncos. A boa notícia é que, se você perder peso, o pescoço tende a abrir. Consequentemente, o paciente melhora do sono, melhora do ronco, no caso, tá bom? Então, essa é, sem dúvida, uma das principais condutas aqui que a gente vê. Agora, se o paciente não tiver sobrepeso e nem obesidade, essa parte eu não vou falar nada, né? Então, não precisa. Segunda parte, nariz. Temos que tratar o nariz, que apesar de não ser um fator causador do ronco ou um fator pouco importante do ronco, ele atua como uma piora de quem já ronca. Então vamos supor, um paciente que já está em sobrepeso, tem algumas alterações anatômicas na face, e aí tem o nariz obstruído, uma rinite, uma sinusite, um desvio de septo, a gente tem que tratar esse nariz para melhorar, para ajudar na melhora desse ronco, tá? É tanto que a gente sempre fala, depender de cada caso, quando vai fazer uma cirurgia de septoplastia no paciente, a gente não pode prometer que esse paciente vai parar de roncar. Porque, como eu disse, o ronco ele vem daqui, ele não vem daqui, certo?
Só que aqui, piora aqui, tá bom? É mais ou menos esse o raciocínio. Então, se esse paciente tem uma rinite, a gente faz o tratamento da rinite. Se esse paciente tem um desvio de septo, a gente recomenda a septoplastia, né, para melhorar a respiração desse paciente. Ou se tiver alguma outra alteração, a gente faz aquele tratamento direcionado, tá bom? Quando é criança, a principal causa de ronco em crianças não é a obesidade, é a hipertrofia da adenoide e da amígdala, tá bom? No adulto, a gente foi para o nariz, agora a gente vai para a garganta. O que é que chama mais atenção na garganta, se for o caso? As amígdalas. Amígdalas crescidas, tanto em adulto como em criança, né? Se tiver amígdalas grau 3 ou 4, a gente recomenda fortemente a cirurgia que é popularmente conhecida como a cirurgia do ronco. Ela tem um nome bem grande, é a úvulo-palato-faringoplastia, que é a retirada das amígdalas e faz uma plástica no palato para aumentar a área da respiração do paciente nesses casos. Essa, sem dúvida, se for bem indicado, o paciente melhora muito da questão dos roncos, certo? Pacientes que roncam e têm amígdalas pequenas, não compensa tirar essas amígdalas, certo, pessoal? Claro que tem que ver caso a caso, mas geralmente não compensa, não vai mudar muita coisa caso retire essas amígdalas, tá certo? Pronto, pessoal, a gente foi para o nariz, foi para a garganta. E aí, Renato, tem mais alguma alteração? Sim, pessoal. Tem algumas alterações, principalmente alterações anatômicas, que podem favorecer o ronco, principalmente o retrognatismo. É aquele paciente que tem aquele queixo um pouquinho para dentro, certo? Isso faz com que a língua caia na garganta, estreitando mais ainda a passagem de ar, tá? Então, se esse for o caso, se eu suspeitar desse caso, né, desse paciente, aí a gente tem que recomendar e encaminhar para o cirurgião bucomaxilo para tentar expandir essa mandíbula aqui, ó, trazer para frente essa mandíbula, para fazer com que a língua também venha para frente, diminuindo o ronco e a provável apneia do sono. Tá? Então essa é outra linha de tratamento. Como eu disse, pessoal, tem vários fatores causadores. Certo, pessoal? Um dos principais exames que a gente faz aqui é a polissonografia. É o exame que vai me dizer tudo do sono desse paciente. Se ele está tendo apneia ou não, se a apneia dele é leve, moderada, grave, se ele está tendo dessaturação de oxigênio, quanto que está dessaturando de oxigênio, ver a posição de dormir desse paciente, qual é aquela posição que piora mais o ronco, a que melhora mais, enfim, é um exame bem completo. E aí, a depender do grau dessa apneia, é que a gente vai atuar nesse tratamento, tá bom? Então, por exemplo, se esse paciente tem uma apneia leve, certo? Um outro passo do tratamento chama-se aparelho intraoral. Que é isso, Renato? É um aparelho que é feito por dentistas e especialistas em ronco e apneia, tá certo? Não são todos os dentistas que fazem esse tratamento, é mais aqueles que têm o credenciamento do ronco e da apneia. E esse aparelho que você vai usar durante o sono, quando for dormir, vai tentar tracionar esses dentes para frente, fazendo com que a língua, que traz a língua para frente, fazendo com que você melhore os roncos. Geralmente esses aparelhos intraorais, a gente passa ali para aquele paciente que tem uma apneia leve ou leve moderada, certo? Em último caso, uma apneia grave só em casos bem específicos, certo? Realmente esses aparelhos não atuam bem numa apneia grave, tá certo? E aí, por último, certo? Por último, o último passo desse tratamento, a gente vai falar um pouco do CPAP, tá? Renato, CPAP, pessoal, o CPAP é o tratamento que a gente fala padrão ouro no tratamento das apneias do sono, porque é ele realmente que vai definitivamente curar o seu ronco e sua apneia. Só que esse aparelho, pessoal, que nada mais é do que um aparelho que vai adaptar no nariz, na boca ou nariz e boca, a depender de cada caso, tá bom? Esse aparelho não vai deixar a via aérea colabar. Ele não deixa a via aérea colabar. Consequentemente, o paciente para de roncar, para de ter apneia, tá? Claro que no início necessita de uma adaptação, tá? Eu vou até deixar um link aqui que eu falo muito desse CPAP, certo? De forma mais detalhada para você entender melhor. Mas o paciente precisa de uma adaptação para usar o CPAP, já que é uma coisa diferente. Ele vai dormir com aquilo no nariz, ligado na tomada, no motor, enfim. Mas é ele, pessoal, que o paciente vai dormir de verdade. E quem se adapta não quer usar outra coisa, certo? Quem se adapta com o CPAP realmente
se sente muito bem, acorda muito bem, mais disposto, sem dor de cabeça, mais ativo, memória melhora, a pressão melhora, até a glicose melhora, né, se o paciente for diabético. Então, assim, realmente é o padrão ouro. Só que, quando é um paciente, existe pacientes que são resistentes ao CPAP, então a gente tenta sempre ali ajudar de outras formas para, se nada der certo, realmente, a gente vai ter que fazer o CPAP. Agora, o paciente chegou aqui com uma apneia grave, né, é a indicação direta do CPAP. A gente pode até fazer o tratamento, do nariz, da garganta, mas dificilmente fazendo só isso, essas medidas, esse paciente vai reverter, tá? Então esse paciente tem que usar o CPAP. Certo, meus amigos? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre os tratamentos que eu realizo aqui no meu consultório do ronco e da apneia do sono. Tentei fazer aqui de forma mais resumida para vocês entenderem um pouco como é que eu faço, tá? Inclusive eu vou deixar aqui o vídeo no final dando dicas de como melhorar essa qualidade de sono. Não perca, pessoal, um vídeo que eu detalhei dicas importantes que vai mudar a sua qualidade de sono, tá certo? Compartilhe com amigos esse vídeo, compartilhe com familiares e não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá certo? E vou falar também, não esquecer de um grupo exclusivo que a gente tem aqui, que eu vou deixar o link abaixo para você receber dicas e conteúdos lá também. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!